Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui do curso do Arroz de Alta Tecnologia, Arroz Terras Altas para Alta Tecnologia, tá? Hoje é uma aula rápida, é uma aula resumo e tira dúvidas dos módulos de 4 a 6. Eu notei, então assisti todas as aulas, tenho assistido todas as aulas, tenho acompanhado o chat, tenho acompanhado a mala direta que o pessoal tem mandado para a gente, e os questionamentos estão sendo muito poucos, pessoal. A interação de vocês está sendo muito pouca, né? Eu espero que nas partes finais aí do curso, vocês podem fazer perguntas, pode fazer pergunta também dos módulos anteriores que a gente tem acompanhado, e para a gente ter uma interação maior, principalmente nessas dúvidas que possam surgir, tá? Então, vamos lá. Então, eu separei aqui por aulas, em cada módulo, vou fazer um apanhado geral de cada aula, né, o ponto mais importante, o que foi discutido dentro de cada módulo, e tentar responder algum questionamento ou ter algumas informações a mais sobre aquela aula que não foi registrada no momento oportuno. Então, vamos lá. Né? Então, a aula 1, proferida aí pelo nosso colega Silvando, ele falou sobre o zoneamento agrícola de risco climático, o ZARC, para o arroz Terras Altas. O Silvano foi muito feliz na apresentação dele, que ele mostrou algo que poucas pessoas conhecem, que para que serve esse zoneamento agrícola de risco climático, né? A importância do zoneamento. Ele falou sobre política pública, sobre redução dos efeitos adversos do clima, principalmente focado no arroz Terras Altas, quando plantar, por que plantar, como que chegou aqueles dados. Então, ele foi muito feliz em falar sobre esse assunto aí com vocês, né? Que o principal objetivo dele foi indicar os períodos de semeadura mais apropriados, né, para o arroz Terras Altas, em que leva em consideração o clima, o solo e a cultivar, né? Então, como que é elaborado o ZARC? Como eu disse, clima, solo e cultura. Clima, né? Então, é uma base de dados que tem, são dados coletados aí com uma série histórica de no mínimo 15 anos para cada localidade. Ele mostrou um mapa da distribuição, de onde estão todas as estações climáticas, estações meteorológicas, né? Que coletam esses dados de clima, né? Quais são as características de solo que são levadas em consideração, e quais são as características da cultura que é levada em consideração, né? O KC da cultura, a evapotranspiração máxima, e qual período da cultura que o KC é máximo, então tudo isso. Então, eles partem de uma base de dados, certo? Então, eles vêm aqui na base de dados, dessa base de dados, com todos esses dados de clima, distribuído no Brasil inteiro, das condições do solo, distribuído no Brasil inteiro, e da cultura, qual cultura que você precisa, que no nosso caso é o arroz, terras altas, junta todos esses dados e, por meio da modelagem, eles fazem todo esse processamento desses dados. Tá? Fez o processamento desses dados, leva em consideração onde tem água, né, onde chove, onde pode ser cultivado a cultura do arroz, se chove, se não chove, se tem temperatura, se a temperatura permite ou não permite, tá? E, além disso, depois que está todo o dado processado, ainda passa por reuniões de validação, para ver se todos aqueles dados que eles coletaram são viáveis mesmo, se é passível de alguma correção, e aí sim que esses dados eles são publicados. Então, como acessar esses dados? Ele mostrou de duas formas. Tem uma forma mais não vou falar restrita, mais direcionada, principalmente para fins de seguro agrícola, que são as portarias do mapa, né? Mas está de domínio público, qualquer um pode acessar essas portarias, né? Que lá vem todo o zoneamento, né? É um documento enorme,
E para você entrar dentro dessas portarias e falar assim, eu quero cultivar o arroz em tal município, confesso para vocês, é difícil de entrar dentro da portaria e você ver esse dado lá com clareza, né? Para quem está habituado, acha tranquilo, sem problema algum. Então, para facilitar isso, eles criaram, o Ministério da Agricultura criou o aplicativo Plantio Certo, onde pega todos esses dados e joga dentro do aplicativo que você escolhe o município, a cultura e o ciclo da cultura, né? E a característica do seu solo, e ele já te dá a informação toda mastigada, né? Onde você pode plantar, qual época que você pode plantar, enfim. Então, o resumo da aula do Silvando foi esse. Esse plantio certo aqui é o que vocês mais vão utilizar para te indicar qual o período certo de plantar a cultura do arroz terras altas aqui no Brasil. Tá? Uma informação importante que ele citou sobre época de plantio, porque aqui leva em consideração só chuva, mas tem algumas localidades que, às vezes, o frio pode chegar um pouco mais cedo. Ou então, em pivô central, que eu posso plantar um pouco mais tarde, aí nós vamos ter que levar em consideração as temperaturas mínimas na época da floração, na época do reprodutivo do arroz. Que hoje o ZARC ainda não faz isso, mas já está em discussão, já está em elaboração um ZARC que será aplicado para o arroz de terras altas em pivô. Tá? Em breve, eu creio que nós teremos essa informação. Então, vamos lá. Para a aula 3, ecofisiologia do arroz visando altas produtividades. O Dr. Kleber, ele fez uma excelente aula. Eu confesso para vocês que essa aula que eu tive dificuldade de fazer resumo, porque ele já resumiu o curso de fisiologia do arroz em 40 e poucos minutos. Então, é muita informação que ele conseguiu sintetizar em 40 e poucos minutos, que foi difícil fazer um resumo da aula dele, tá? Então, ele mostrou como que é a planta do arroz, como que é o perfilhamento. Para vocês que não conhecem a planta do arroz, né, essa aula deu uma noção muito, muito boa de como que é a planta do arroz, tá? Perfilhamento, onde que saem as folhas, né, número de nós, como que a planta se comporta no ambiente, enfim, toda a fenologia da cultura, né, as fases reprodutivas, a importância de se conhecer a fenologia da cultura, isso eu já falei em outras aulas também, principalmente de adubação nitrogenada, e quais são os parâmetros fisiológicos ligados à produtividade. Ele mesmo falou, Mário, eu tive que estudar muito para aprender sobre o arroz de terras altas, e olha que ele é fisiologista, mas ele trouxe essas informações muito bem claras para a gente. Aqui, só para termos de mostrar, né, são as fases, eu não vou entrar em detalhes nessa tabela, porque ela já foi esmiuçada, então aqui é a síntese de todos os estágios fenológicos, né? E para a alta produtividade, ele dividiu em dois requerimentos básicos para se chegar à alta produtividade do arroz visando fisiologia, né? De acordo com a fisiologia. Então, tem os requerimentos fisiológicos ligados à planta, tá? E tem os requerimentos agronômicos. Então, tem os fisiológicos e os requerimentos agronômicos. Bom, quais são os requerimentos fisiológicos para chegar à máxima produtividade? Primeiro, ele falou muito sobre o aumento da síntese, né? O que é essa síntese? É a síntese dos carboidratos que tem na planta, né? Dos fotoassimilados que tem na planta, né? Como que aumentar essa síntese para que eu tenha mais nutrientes, mais carboidratos na planta? Então, a primeira característica é o stay green. O stay green é quando a planta está já amadurecendo, ela continua verde, né? Nós temos um exemplo muito bom, que é a BRS Esmeralda, né, que ela tem um stay green bem pronunciado, e isso já está sendo colocado nas cultivares mais modernas que estão sendo lançadas aí no mercado. Então, vê-se que quando ela fica mais tempo verde próximo à maturação, então você consegue ainda produzir fotoassimilados para mandar para o grão, né?
que é a importância aí dessa remobilização dos carboidratos. Principalmente a partir do estágio R4, onde a planta começa a entrar em senescência, a planta, né, como um todo, só que a remobilização desses fotoassimilados aí, ou para as panículas, ou para as raízes, né? Então, ele mostrou quais são as folhas que contribuem mais para essa remobilização para os grãos, por que isso é importante, né? Principalmente em relação à arquitetura das folhas. Então, ele fala lá, folhas eretas na parte superior e decumbentes na parte inferior, onde há um maior aproveitamento da luz para aumentar aumentar os fotoassimilados na planta. E o aumento do dreno, né, que é o índice, ele falou muito do índice de colheita, né? Redução da esterilidade das espiguetas. Então, quando você tem as espiguetas, para não deixá-las vazias, você tem que aumentar esse dreno. Então, você tem que dar um jeito, né, a planta tem que dar um jeito de mandar esses assimilados lá para os grãos, e você vai reduzir essa esterilidade das espiguetas. Ou então, aumentar o número das espiguetas. Isso, ele correlacionou muito bem lá na fase R0, R1, onde a planta demanda mais, onde é ali que vai ser determinado o número de espiguetas das plantas. Então, se você tiver algum estresse a partir daquele momento, então o número das suas espiguetas será prejudicado. E o aumento do número de panículas por metro quadrado, principalmente relacionado ao perfilhamento da planta. Aqui a gente está falando do requerimento fisiológico. Então, isso pode ser através de cultivares, né? Então, tem cultivares que perfilham mais, perfilham menos, ou então, não deixar a planta sofrer algum estresse abiótico no momento que está está emitindo os perfilhos, né? Então, isso daí ficou muito claro, isso aí. E os requerimentos agronômicos, isso já foi discutido em aulas passadas, né? População de plantas, já comentei isso com vocês, né? Nutrição adequada, aula da Melissa, depois da Melissa comigo, né? E data de semeadura. Essa data de semeadura aqui, o Silvano já falou sobre a data de semeadura, e principalmente para pegar a maior radiação solar no momento reprodutivo da planta. Então, juntando esses 3 fatores, tá tranquilo. Volto a falar com vocês. Então eu vou aumentar muito a população de plantas, que eu vou ter mais panículos por metro quadrado, consequentemente, mais produtividade. Nem sempre. Às vezes pode ter a redução do número de espiguetas. Você aumenta o número de panículos, mas você reduz aqui o número de espiguetas. Você tem que ter um ponto da curva onde essas características aqui sejam otimizadas, né? Mas isso já foi explicado também em outra aula. Partindo para o módulo 4, nós convidamos o Carlos Santiago, lá do Maranhão, ex-colega nosso aqui da Embrapa Arroz e Feijão, tem feito um trabalho belíssimo lá no Maranhão, e foi uma demanda também, quando a gente estava oferecendo os módulos do curso, perguntaram sobre a agricultura familiar. Então, olha, o exemplo melhor que nós temos aqui, além da matéria, claro, que nós deixamos lá no módulo 1, nós temos o Carlos Santiago, que tem feito esse trabalho. Então, ele mostrou claramente que existe aplicação de tecnologia em agricultura familiar. Mostrou produtividades lá excepcionais, né? Vocês viram a 502 produzindo quase 7 toneladas por hectare, basicamente plantado de matraca, né? Então, isso é fantástico, é fantástico. Por quê? Porque ele soube aplicar a tecnologia vinculada ao sistema, viu? Então, não precisa ser agricultor de ponta que vai ter aquela melhor semeadora do mundo que vai atingir grandes produtividades, altas produtividades, né? Um agricultor familiar também pode conseguir isso aí de forma muito assertiva, tá? Ele mostrou claramente também que há uma necessidade básica, né, de conhecimento. Conhecimento está aí, pessoal. Nós temos o conhecimento, é isso que nós temos feito aqui no curso, nós temos passado esse conhecimento para vocês. Nós queremos que esse conhecimento chegue lá na ponta, né, da espada, lá, que é o agricultor. Então, é isso que precisa. E quando vai para a agricultura familiar, esse problema ele fica muito mais proeminente, né? Então, você vê que a pessoa não sabe
Por que que aplicam um adubo? Por que que aplicam um herbicida? Por que que aplicam um nada? Né? Simplesmente joga a semente ao solo e deixa ali a natureza agir. Não, nós temos conhecimentos, nós temos tecnologia, e essa tecnologia pode ser aplicada, né? Que é essa aplicação dos conhecimentos. É unir a teoria, é isso, muitas das aulas aqui que a gente tem feito, é unir essa teoria à prática. Quando vocês veem lá o pessoal arrancando a semente com a própria mão, você pegando a semente, ver qual que é o estágio fenológico que a semente está de germinação, que é aquele ponto ali que está na hora de aplicar um herbicida, né? Olha a fisiologia, olha os conhecimentos de fisiologia que eu acabei de falar agora aqui da aula do Kleber, sendo aplicado na prática, lá na agricultura familiar, lá no interior do Maranhão, né? Então, unir a teoria com a prática. Então, eu acho que o Carlos Santiago ele foi muito preciso em suas colocações e mostrou muito bem isso. Então, ele fez quase um sistema de produção, né? Essa aula que ele deu sobre agricultura familiar e desafios, né, e adaptação de tecnologias, ele deu uma aula do sistema de produção que está divulgando lá para a região dele, e tem funcionado muito bem. Vamos lá, módulo 5, manejo da fertilidade do solo para a cultura do arroz de terras altas. A Melissa, a doutora Melissa, ela foi categórica em suas colocações. Olha, pessoal, não vai ter uma receita de bolo, né? Às vezes tem receita de bolo para solos parecidos, tem um solo muito parecido com o outro, as mesmas características, né? Física, química, né? Inclusive biológica provavelmente não vai ser parecida, mas química e física muito parecidos, em que você tem que vincular isso à necessidade da cultura. Então, disponibilidade do solo, necessidade da cultura. Tá? Quanto meu solo tem? Quanto que a cultura precisa? O Carlos também falou assim, olha, mesmo que esteja alto, a gente tem que colocar pelo menos o que está tirando, né? Mas eu estou colocando a mais. Mas e a geração futura? Melissa falou sobre os ODS, né? Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, é isso aí, é manter a disponibilidade do solo, né, de uma forma em que as culturas, elas consigam absorver todos os nutrientes e eu tenho a obrigação de repor o que a minha cultura está tirando, certo? Então, isso aí que ficou muito claro na apresentação da Melissa, tá? Então, vocês podem voltar na aula dela, ela vai mostrar quantidade de fósforo extraído, as exigências de acordo com as cultivares, quanto que eu vou retirar do solo, qual o nutriente que eu vou trabalhar melhor, né, se é enxofre, se é o fósforo, a qualidade dos fertilizantes, o preço dos fertilizantes, o máximo ganho econômico ou agronômico. Então, ela foi muito categórica em falar sobre isso, né? A importância da análise do solo e interpretação, né? Isso tem que ficar claro, não só para o arroz de terras altas, então isso aqui é generalizado, né? Isso aqui é para qualquer cultura. Hoje nós temos aí a agricultura de precisão, taxa variável, enfim, nossa, tem uma infinidade de coisas aí para serem estudadas ainda também, né? E conhecimento das exigências nutricionais da cultura do arroz, certo? Ainda no módulo 5, o manejo da adubação de cobertura para culturas de arroz terras altas, nitrogênio e potássio. Bom, aqui foi eu e a Melissa que nós demos essa aula. A Melissa falou muito bem sobre o ciclo do nitrogênio, né? Quais as vias de entrada, as vias de saída do nitrogênio. Ele é um nutriente muito instável, né? Então, você não tem uma certa estabilidade no nitrogênio, então ele evapora, ele se transforma em outras formas muito rapidamente. A planta do arroz, ora absorve amônio, ora absorve nitrato, e as bactérias do solo transformam essas formas de forma muito rápida no solo. Então,
Isso ficou muito bem evidenciado, com esquemas. Então, tenha dúvida, se tiverem dúvidas, voltem na aula, que está muito bem explicado lá também. Quanto a dúvidas, surgiram essas duas. Sobre a divisão, né, o parcelamento aqui da adubação com potássio, fazer que percentual na base e que percentual em cobertura. Ou tudo na base, ou tudo em cobertura. Bom, vai depender muito de quanto tem no solo. Se tem pouco potássio, com certeza você vai ter que colocar altas doses de potássio. Quando vai colocar altas doses de potássio, às vezes, se você colocar tudo na linha de semeadura, algumas semeadoras jogam a semente ali junto com o adubo, outras jogam em profundidade. Se usar botinha, vai jogar em profundidade, às vezes não tem tanto problema. Mas se ficar muito próximo ali às raízes, né, quando a planta começa a germinar, né, quando a semente começa a germinar, que entra em contato com um fertilizante com alto índice salino, pode haver algum comprometimento das raízes, tá? Então, tome cuidado com isso. Ali pode até alterar alguma coisa do pH localmente ali, bem pontual. Isso pode trazer alguns problemas. Então, se precisou de fazer uma adubação de potássio muito alta, a sugestão é divida, né? Então, fazer essa divisão, fazer esse parcelamento. Então, aplica primeiro, um pouco na base e depois faz uma cobertura lá junto com o nitrogênio. Pode fazer com a formulação 20-0-20. Então, tem outras formulações aí incríveis. Certo? Então, espero que tenha ficado claro. Ou tudo na base, se for muito, não faça. Pode queimar raiz. Ou se for tudo cobertura, eu colocaria um pouco na base. Se o solo for muito bom, esse em cobertura, ele pode entrar lá, muito bom em potássio, né? Aí pode entrar o potássio só para repor o que a cultura está retirando, tá? Então, seria isso. Outro questionamento, sobre a fase de R0, né? No estágio reprodutivo, para fazer cobertura com ele. Nos materiais BRS Esmeralda 502, vai ficar em torno de 45 dias, tá? Se não me engano, na aula você falou em 55 dias. Será que dá tudo isso? Me parece que com 45, mais ou menos, já seria essa fase. Eu estou enganado. Bom, não está enganado. O arroz, ele em algumas regiões, ele pode aumentar ou diminuir o ciclo. Então, nós já vimos 502, a BRS A502, fechar ciclos com 100 dias quando você sobe muito, né? No Mato Grosso, essas coisas. Ou, se desce muito, ele vai fechar ali com 115 dias. Né? Se plantou um pouco mais tarde, talvez ele vai até um pouco mais. Então, esses 45, pode ir 45 até 60 dias. Eu não sei se vocês viram, não estou prestando atenção, vou voltar 3 slides aqui, tá? Vejam aqui, essa figurinha. Então, plantio, final de perfilhamento, mais ou menos 30 dias, diferenciação floral, né? Que aqui entra o R0, o R1. Vai aqui dar entre 45 e 60 dias. Então, isso aqui, praticamente para todas as cultivares, vai ficar entre 45 e 60 dias. De maneira prática, como saber se está em R0? Mais uma vez, passou dos 40 dias, vai lá na lavoura, pega o como principal, com o canivete, vai lá na base da planta, divida ao meio, e vocês vão ver um pequeno primórdio, parecendo um algodãozinho, que é chamado de ponto de algodão. Ali já passou um pouco do R0, né? Já está em R1, como eu disse. Mas ainda está em tempo de fazer adubação nitrogenada. Não deixa passar muito desse ponto de algodão, não, porque vocês vão, igual eu falei, ali que vai ser determinado o número de espiguetas, tá? Então, fazer essa adubação de maneira correta nessa fase é primordial, ok? Um comentário, uso interessante, novidade interessante, o uso dos sensores. Sim. Eles falam agricultura 4.0.
Então, hoje o pessoal tem muito agricultor, muito, muito. Então, não vou generalizar, falar que é todos, não. Ah, quanto você aplica de N? Ah, eu vou lá e se tiver amarelo eu jogo, né? Se a lavoura estiver amarelada, eu jogo. Bom, não é bem assim, né? Não pode ser assim. Então, nós temos tecnologias, nós temos o clorofilômetro, e esse estudo aí com o uso de sensores vai para facilitar a vida do agricultor. Então, passa os sensores, né, que seria como se fosse, não é o clorofilômetro, mas é como se fosse um sensor acoplado a um clorofilômetro que passa sobre a lavoura, você vai ter uma área de referência, ele vai te dar o índice de quanto você tem que aplicar de nitrogênio ou não. Isso vai ser uma economia enorme de nitrogênio, principalmente na cultura do arroz, aí nos próximos anos, né? Aguardem que teremos novidades por aí muito em breve. Módulo 6, nós trabalhamos com o manejo de plantas daninhas. Bom, módulo 6 nós tivemos 3 aulas, que, a meu ver, é um módulo que a gente tinha que dedicar um pouco mais de tempo, porque há muitas dúvidas, principalmente para arroz terras altas, principalmente em ambientes que têm alta incidência de plantas daninhas, né? São plantas daninhas que já vêm com resistência dos outros cultivos, já tem plantas daninhas resistentes a glifosato, já tem plantas daninhas resistentes a ALS, enfim, nós temos aí uma infinidade de problemas, então por isso que nós dedicamos 3 aulas específicas para o manejo de plantas daninhas. Na parte 1, eu dei essa aula exemplificando como que deve ser feito o manejo, a quando que deve entrar com o manejo dos herbicidas, quando que tem que manter a cultura no limpo, manter a cultura no limpo até mais ou menos 30, 40 dias, trabalhar com espaçamento, trabalhar com quais são os produtos indicados, né? Eu não vou entrar em detalhes de novo, mas eu mostrei quais herbicidas são utilizados aí para dessecação, eu mostrei quais são as sugestões de manejo químico dos herbicidas pré-emergentes, fiz questão de colocar o modo de ação aqui para cada herbicida, onde está verde que pode ser utilizado, tá? Pós-emergente, então coloquei todos os produtos aqui que são registrados hoje com modo de ação, alguns produtos aqui específicos, aqui não, mas tem os produtos específicos para o manejo Clearfield, tá? Que controla se é folha estreita, se é folha larga, enfim. E na parte 2, eu convidei um colega nosso, o André Andres, lá da Embrapa Clima Temperado, que ele trabalhou desde a sua pós-graduação, né, e a vida profissional, sempre com manejo de plantas daninhas. É focado nisso, ele dá aula sobre isso, tem estudantes que trabalham com isso, né, inclusive o estudante dele lá nos deu um auxílio muito grande para resolver esses problemas. Então, eu fiz praticamente como se fosse uma entrevista. Então, os questionamentos que chegam para nós, né, para Embrapa Arroz e Feijão, eu fiz o compilado das principais, coloquei em blocos e fiz uma entrevista com ele, onde ele falou sobre residual dos herbicidas, o que pode afetar o arroz, o que pode afetar alguma cultura que vem subsequente, a época correta de aplicação desses herbicidas, tá? Ser técnico, um pouco de mistura, o que pode misturar, o que não pode, não é que é proibido, né? O que não é recomendado misturar, que você vai perder em eficiência, as plantas de difícil controle, como proceder isso daí, nós citamos o exemplo lá do pé de galinha no início, que não estava controlando, quais são os pré-emergentes, principais pré-emergentes utilizados em condições de palha e plantio direto. Então, ele fez uma explanação muito boa, citando o nome de herbicidas, citando épocas corretas, citando como que seguir os parâmetros de bula. Ah, eu apliquei um produto no milho, mas eu apliquei o dobro da dose. Pode prejudicar o arroz? Com certeza, né?
praticamente é certeza absoluta que vai dar problema. Então, quando você segue uma receita de bula, né, então as suas chances de errar são mínimas. Então, como era uma sessão de perguntas e respostas, eu nem vou fazer um resumo dessa aula, porque essa já é um resumo de todos os questionamentos, da maioria dos questionamentos que chegam para a gente. Sugiro que vocês assistam essa aula, tá? Que ela ficou muito boa. Ele tem uma experiência muito grande nessa área e não vai ficar por aí. Então, se houver dúvidas, pode mandar, que ele falou assim, Marcos, estou à disposição, a gente responde isso aí, se souber a resposta, tranquilamente, sem problemas. Tá? E na aula 3, ainda nesse módulo, eu fiz uma mesa redonda com 3 profissionais de diferentes regiões do Brasil. Então, chamei o Edson, né, lá de Água Boa, Mato Grosso. Ele é consultor na região, ele sabe lidar muito bem com o manejo de herbicidas, então ele já tem todo o know-how, né? Os 3 têm o know-how nas áreas de atuação. O outro que eu chamei foi o Ricardo, ele também é consultor aqui da região do Sudoeste Goiano, tem focado muito o arroz em pivô, não é fácil, confesso para vocês que não é fácil, tenho acompanhado ele, né? Então, é desafio mesmo. Então, periodicamente, eu tenho conversado com ele, então, acaba sendo complicado. E em Sinop, nós trouxemos o colega Fábio, da Agropel Sementes, nossos parceiros, que falou um pouco sobre o sistema Clearfield, deu uma receitinha de bolo, como que tem funcionado, funciona muito bem, então, isso é muito tranquilo. Houve uma certa discussão na aula, né, em ambientes de autoinfestação de plantas daninhas. É mais fácil eu trabalhar, mais fácil não, é mais indicado eu entrar com o Clearfield, certo? Para você eliminar esses problemas de plantas daninhas, ou eu entro com o convencional, com cultivares mais modernas, mais produtivas, com mais qualidade, né? E se colocou na balança, né? Chegamos à conclusão que praticamente uma coisa se compara com a outra. Se fizer o manejo bem feito, numa cultivar convencional, com um bom pré-emergente, pegar as plantas daninhas no momento correto e utilizar os produtos de forma correta, tanto um quanto o outro, o manejo de plantas daninhas será satisfatório. O sistema Clearfield, ele me dá uma margem a mais de facilidade, porque eu posso aplicar o herbicida um pouco mais defasado, desde que não afete o desenvolvimento da planta do arroz, mas se choveu hoje, eu posso aplicar semana que vem, por exemplo, tá? Então ele me dá uma maior facilidade. Mas em termos de controle de plantas daninhas, se fizer bem feito em ambos os sistemas serão bem elaborados, tá? Então, serão bem cuidados e você chegará com uma cultura do limpo, tá? Dúvidas? Dentro do módulo de plantas daninhas, o que você acha do manejo de aplicação de arroz em consórcio com as forrageiras? Nós temos um trabalho aqui na Embrapa Arroz e Feijão, ele finalizou em 2 anos, 2, 3 anos atrás, ele finalizou. Nós tivemos algumas URTs lá no estado de Tocantins. Ano passado já teve muita área plantada lá no Tocantins. E esse é o resultado do trabalho que nós temos. Então, aqui é só entrando, dando um parênteses aqui, né? Então, quais forrageiras que nós já trabalhamos com arroz consorciado? Então, a gente planta o arroz consorciado com forrageiras, pode ser com paiaguás, com tamani, com maçai, com piatã, qual outra? E com marandu também nós testamos, tá? A ideia aqui é plantar consorciado, o intuito é formar pasto. O arroz entraria como um amenizador dos custos.
Então, eu quero ter o pasto formado, o arroz consorciado, eu vou colher o arroz, o pasto fica formado. Então, aqui, após colheita do arroz com maçai, pós-colheita do arroz paiaguás, pós-colheita com tamani. E aqui uma área adjacente aqui com capim amargoso. Então, formado capim amargoso. Então, o objetivo é o pasto, tá? Então, é alta tecnologia? É. Mas eu aqui, naquela meta de produzir 6 toneladas por hectare, às vezes pode até conseguir em algumas situações, tá? Mas vai ser um pouco mais difícil de se conseguir produzir 6 toneladas por hectare no arroz consorciado e ao mesmo tempo, ter um pasto de boa qualidade. Então, se você priorizar a produção do arroz, às vezes você penaliza a formação do pasto, ou vice-versa. Se você priorizar a formação do pasto, você pode perder mais o arroz. Entendido? Então, o pulo do gato nesse sistema consorciado seria você aplicar o herbicida que fixe na dose menor recomendada de bula, tá? Mas com o estágio da forrageira já avançado. Então, você já vai aplicar na forrageira ela já perfilhada. O que vai acontecer? Essa dose pequena do herbicida não vai conseguir eliminar a forrageira. Ela vai dar só uma paralisada enquanto o arroz ele vai se desenvolver. Nisso, com o passar do tempo, você pode aplicar 1 ou 2 vezes a forrageira, de acordo com o desenvolvimento dela junto com o arroz. Aí sim, as duas vão conviver no mesmo espaço. Você colhe o arroz. Quando você colhe o arroz, incide luz sobre a planta daninha, que seria a forrageira. Na verdade, não é uma planta daninha, né? Mas ali seria o caso. E ela vai se tornar uma pastagem. Então, aqui, 30 dias após a colheita do arroz, eu estou com o pasto formado, totalmente formado, e com o arroz custeando, né, a formação dessa pastagem. Então, seria isso, esse adendo, de acordo com esse questionamento que foi realizado. Pessoal, espero que tenha feito um resumo, viu? Então, se algum ponto chamou a atenção de vocês, voltem na aula e assistam novamente. São aulas de excelente qualidade, o curso está ficando muito bom. Só estou notando, mais uma vez, que vocês estão interagindo pouco. Pode interagir mais, pode entrar em contato comigo, manda e-mail, manda WhatsApp, manda perguntas lá no chat, que a gente vai tentar responder da melhor maneira possível. Tá bom? Grato pela atenção de todos e até a próxima, pessoal.